Isso aí. Boa, após um dia de trabalho aqui, vamos fazer mais um vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês. Caramba! No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês por que eu não bebo. Por que você não bebe? E para isso eu vou ter que mostrar, falar um pouco lá atrás, né? Porque geralmente as pessoas elas começam a beber quando elas estão ali na sua fase de adolescência, tem os primeiros contatos e tudo mais, né? Bem, a primeira oportunidade que os meus colegas conhecidos de adolescência falavam para eu beber, o motivo seria para perder a timidez. Você sabe que na adolescência sempre tem aquela questão de conversar com a moça e tudo mais e blá blá blá. Mas eu sempre fui uma pessoa que é meio do contra, então eu nunca concordei muito com essa ideia de beber para perder a timidez. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que se fosse para eu encarar uma timidez, eu ia encarar ela de frente e sóbrio. E eu já tinha essa mentalidade logo desde cedo. Os meus pais, eles bebiam, mas socialmente, sempre socialmente. Tanto minha mãe quanto meu pai, eu cresci com eles bebendo socialmente, né? Então, meu pai tinha a sua cervejinha, minha mãe também. Até aí nada demais. Só que eu mesmo tomei a decisão sozinho de não beber, né? Não houve nem incentivo e nem desincentivo com relação a isso aí. Não houve incentivo nem desincentivo com relação a isso aí. Então, foi uma decisão que eu mesmo tomei. Eu não iria usar algum tipo de subterfúgio, algum tipo de substância para vencer a minha timidez, né? Que eu sempre fui tímido, né? Então, só que eu falei, eu não vou, cara, eu não vou porque, tá fulano. E aí eu sempre pensava, naquela época, a gente já tinha, né, acesso às informações, já tinha noção do que a bebida fazia, do que ela poderia fazer, né? Então eu não queria danificar o meu corpo, cara. Eu não queria usar uma coisa que não traria benefício para mim. Simplesmente iria causar um entorpecimento. E eu acho que, na minha cabeça, como um adolescente, era algo que, se eu fosse beber, não seria porque eu gostaria de apreciar uma bebida. Seria porque eu estaria sendo covarde em não encarar a minha timidez e não encarar ela do jeito como ela deve ser encarada, né? Eu sofri bastante com a minha timidez, mas me orgulho muito de não ter bebido. Na verdade, eu sou bem sincero, eu nunca me embriaguei. Para não dizer nunca, teve uma vez que eu tinha, 7 aninhos de idade, e aí tinha uma taça com um líquido transparente, e eu bebi esse líquido ali, né, lá na cozinha, e eu bebi. Só que era um vinho, né, era um vinho transparente, nem sei como é que é o nome desse vinho. E aí, depois, a minha mãe me disse, né, que eu ficava pulando de um sofá pro outro, né, e tal, super agitado e tal. Então, esse foi meu momento de embriaguez, assim. Mas eu nem me lembro disso. Eu me lembro que eu bebi, eu falei, nossa, que água estranha, diferente. Só que, na verdade, foi assim, eu nunca me embriaguei, né? Eu nunca tive isso, nunca tive um porre, nunca tive uma ressaca. E me orgulho muito disso. Eu fui amadurecendo, eu já não bebia, e aí eu percebi que, com o passar do tempo, eu não iria fazer diferença para mim beber.
Eu nunca gostei de cheiro de cerveja também, então não faria diferença nenhuma na minha vida se eu bebesse. Indiferente, sinceramente. Porque se eu fosse beber eu não ia apreciar isso aí. Por exemplo, como eu aprecio o suco de uva. Já tentei, experimentei vinho algumas vezes, mas não entrou assim. E pra mim a questão de beber para você estar incluído no círculo social, eu também não gosto dessa ideia. Porque muitas vezes, muitas pessoas elas vão iniciar no cigarro ou na bebida porque elas querem fazer parte de um grupo. Então ela não é forte o suficiente para ser quem ela é. Ela tem que ceder e aí danificar o seu próprio corpo para ela fazer parte de um grupo, ao invés de determinadas pessoas chegarem à presença dela porque ela tem firmes convicções, porque ela tem firmes propósitos. Então, na minha cabeça de adolescente, eu pensava muito nisso. Depois um período um pouco mais reacionário e mais libertário, né? Mais radical, eu falava que eu não bebia por um motivo ideológico. De fato, esse motivo ele persiste até hoje. Eu acho que quando você bebe, de alguma maneira, você está financiando a morte de muitas pessoas. Essa é a minha opinião. Porque do mesmo jeito que quando você fuma. Mas a gente tem que entender que as coisas nunca podem ser levadas a ferro e fogo. Naquela época eu falava isso e era sempre de uma maneira muito radical, mas hoje eu não sou uma pessoa que fala, nossa, você bebe uma latinha de cerveja, você é um assassino. Não. Né? Eu acredito que sempre a chave para tudo é um consumo moderado. Só que eu não bebo por N fatores. O primeiro fator é porque eu não me sinto bem em ambientes onde tem bebida alcoólica. Bar, quando eu era adolescente, eu fui poucas vezes em tal da balada. Não é um ambiente que eu gosto. Mas veja bem, quantas pessoas não morrem alcoolizadas? Porque chegaram, beberam e dirigiram. A culpa é minha? Não. Mas se eu dou menos lucro para essas empresas, por exemplo, não precisaria existir uma quantidade enorme de cerveja, de bebidas alcoólicas nos bares se as pessoas consumissem eles. É igual se você parar para pensar num produto que ele é muito mais seleto, só que você não encontra em qualquer mercado. Se a demanda pelo produto ela diminui, automaticamente, né, você vai ter menos pedido dos estabelecimentos para comprar esse produto. Então eu vejo que em torno da bebida pode ser uma coisa muito, muito perigosa. Porque às vezes a pessoa ela tem uma tendência, às vezes ela bebe socialmente, mas acontece um determinado tipo de evento, em termos de crise na vida da pessoa, e aí a pessoa que bebia socialmente ela passa a beber muito, encher a cara, e aí ela vira um alcoólatra, entende? Então quando você mexe com uma coisa que é a bebida alcoólica, você tem que ter consciência que existe o risco, como com o cigarro, e que sai, então, imagina, então, as drogas ilícitas, né? Então, é isso. Basicamente, esse foi o vídeo que eu teci minhas considerações sobre por que eu não bebo. Além da questão da saúde, né? Porque a bebida, ela te desidrata, ela causa um efeito muito, muito ruim no corpo e, sei lá, não tem muito sentido eu beber. Esse aqui foi meio um vlog mesmo, né? Falando um pouco sobre essa minha questãozinha, né? E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, falou!